Fala pessoal, Eduardo Vieira falando com vocês, passando aqui de novo para deixar o material, como sempre, o Bizu TC trazendo novidade para vocês. E hoje a gente vai falar de um exame que cada vez mais cresce no nosso serviço, que é falando de urotomografia e sua importância. Antes de mais nada, peço vocês aí para dar um joinha, clicar, fazer o comentário para a gente melhorar cada vez mais, cada dia mais, né, no nosso canal, né, com a sugestão de vocês. Então é de extrema importância a gente, né, saber a opinião de vocês para a gente cada vez mais trazer aquilo que seja necessário para vocês. De repente é bom para mim, de repente não é bom para vocês. Então, as dúvidas de vocês, né, serão as nossas dúvidas. Então, por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que, né, tentar, principalmente a gente da radiologia, tentar minimizar mais, né, cada vez mais os nossos bate-papos em relação ao que vocês precisam, né? E a gente usar o canal, cada vez mais a gente vê que a gente está crescendo, trocando ideias, agora cada vez mais pessoas surgindo aí com vários materiais bem bacanas, né? Então, eu acho legal a gente usar, né, esse mecanismo para a gente poder crescer na profissão. Então, hoje a gente vai falar de urotomografia, vou deixar algumas dicas para vocês importantes. Então, é legal vocês comentarem para a gente saber, né, se vocês gostaram ou não gostaram, ou deixar a sugestão de vocês, tá? E assista até o final, que a gente vai deixar algumas dicas importantes em relação à tomografia e principalmente a esse tipo, né, esse método de exame que cada vez mais cresce nos nossos serviços, que é a urotomografia. Não tem nada demais, é um exame super simples, né, de se fazer, mas algumas coisas a gente tem que estar atentos. Tá? Então a gente vai começar aqui falando de algumas coisas de importância, importante que a gente acha importante nesse tipo de exame. Tá? Então a gente vai estar discutindo com vocês alguns casos aqui bem legais, tá? Então, a urotomografia é um exame feito na TC, então é uma urotomo, tá? Onde a gente consegue, com alguns protocolos, atingir, né, a esse tipo de diagnóstico, né? E entregar ao paciente ou médico assistente aquilo que ele precisa para o tratamento do paciente dele. Então a gente vai saber, né, o que é um cálculo renal, quais são os seus tipos, qual, né, o procedimento que pode ser feito e para a gente o mais importante, como, né, alcançar o nosso protocolo ideal. Então, o cálculo renal é uma dor, né, insuportável, quem tem sabe, então continuem bebendo as suas águas, né, com rotina, com frequência. Os estudos de imagem na prática clínica têm aumentado, né, cada vez mais com o passar dos anos, sendo que a utilização da tomografia computadorizada está exercendo um papel importantíssimo nesse aumento. Estima-se que em 2007, um total de 62 milhões, né, de exames nos Estados Unidos foram feitos, comparados aos 3 milhões em 1980, ou seja, 23 anos depois. Os cálculos renais, popularmente chamados de pedra nos rins, são formações sólidas de sais minerais e uma série de outras substâncias, como oxalato de cálcio e ácido úrico. Essas cristalizações podem migrar pelas vias urinárias, causando muita dor e complicações. Os cálculos podem atingir os mais variados tamanhos, indo de pequenos grãos até, ocupar toda a parte interna do rim, pelvis e cálice. Eles se formam tanto nos rins quanto na bexiga. O cálculo renal é também chamado de litíase urinária ou urolitíase. Uma vez diagnosticado o cálculo, pode-se tentar caracterizá-lo. O aspecto, este particularmente interessante após o advento de técnicas menos invasivas para o tratamento, como a litrotripsia extracorpórea, chamada também de LECO. Uma das possibilidades mais simples, né, e amplamente disponível é a avaliação de densidade média das pedras. Técnica esta melhor validada in vitro do que in vivo. De qualquer forma, existem vários trabalhos que demonstraram que os índices de densidades elevados são preditores de falha no tratamento por LECO.
sendo que os índices de atenuações superiores a 1000 de HU de densidade indicariam pior prognóstico para o tratamento. Aqui é uma ilustração das formações onde que eles possam estar se formando até o seu trajeto. Tá? A dor realmente é insuportável e, como dito anteriormente, a importância de nós fazermos, medirmos a densidade desses cálculos para ajudar o tratamento, o médico assistente, a se orientar em relação ao tratamento que ele vai, se predispor a fazer nesse paciente. Então, o Duo Energy, a gente já tem uma técnica também usada no Duo Energy, que a gente consegue mensurar o que é uma calcificação e o que é ácido úrico. A aquisição é feita em cortes axiais e com reconstruções coronais, aqui demonstrando um cálculo coraliforme no rim direito, uma reconstrução pós-aquisição axial, no coronal também, demonstrando ali justamente o tamanho do cálculo e a área que ele está localizado. Então, a tomografia, no protocolo, a gente faz uma aquisição das imagens, faz logo após as reconstruções, para enviar para o médico radiologista, mandando para o sistema, para o PACS, e em seguida a gente faz toda essa documentação. Essa seria a estratégia, e o planejamento para esse tipo de exame. As reconstruções, elas podem ser feitas em MPR, MIP e VR. Já no MPR, eu acho muito legal a gente fazer uma reconstrução chamada retificação de ureter, para mostrar todo o trajeto, desde a saída ali do ramo proximal até o distal do ureter, até a chegada da bexiga. Então a gente faz uma reconstrução ali que a gente chama de curvo, pegando todo o trajeto. Então tem que ter conhecimento anatômico muito bom, muito específico para a gente pegar todo esse trajeto, principalmente quando se trata ali do realce de contraste, o exame fica muito bem documentado. Então a técnica, seria os protocolos a serem usados, tipo de varredura, o FOV, o MA e o KV ajustado, e as janelas propriamente dita para aquele algoritmo de reconstrução. Aqui nós temos uma variação de alguns tipos de cálculos renais, e uma fase mostrando aqui tanto a fase arterial, uma fase nefrográfica e uma fase de excreção. Então, o protocolo praticamente do exame, dependendo do serviço que você estiver trabalhando, o médico pode pedir para se fazer uma fase sem contraste para avaliação de toda a parte de calcificação, uma fase arterial para avaliar, de repente, artérias renais, aí a importância dessas artérias estarem preservadas. A fase nefrográfica, que ela pode variar em torno de 90 a 100 segundos, e uma fase excretora, que vai depender do serviço, que ela pode partir de 5 minutos de delay até 15, de 5 a 15 minutos de delay. A quantidade de contraste, que é o médico cardiologista que vai pedir, dependendo do peso do paciente, aí a importância do paciente ter o resultado de laboratório, de ureia e creatinina, para o médico avaliar também o peso do paciente, fazer o cálculo em cima da quantidade de contraste a ser usada nesse tipo de exame. Importante ressaltar que a decisão da escolha do uso do protocolo é extremamente do médico radiologista, então ele que vai seguir todas as orientações e vai passar para você essas orientações. Os protocolos são montados de acordo com cada equipamento e serviço. Nossa orientação é seguir os protocolos definidos pela equipe de radiologista, de médicos. Nosso objetivo aqui é orientar a equipe técnica da importância dos tempos de delay de cada fase do exame a ser usado, com indicações para cada diagnóstico.
Alguns serviços pode ser feito também a fase que a gente chama de bifásico, né? Que é uma fase nefrográfica e uma fase tardia, podendo também, né, o médico acrescentar a fase arterial ou não. A importância é ressaltar, novamente, né, que a escolha é do médico radiologista. Aqui nós trouxemos, né, um exame trifásico, um protocolo americano, para a gente comparar o que a gente faz aqui, né, no Brasil. Então, faz uma fase sem contraste, né, faz uma fase simples, que a gente chama de fase simples. Aqui é a fase sem contraste. Eles usam também a fase nefrográfica, com 100 segundos, e uma fase escritora de 5 a 15 minutos. É o mesmo procedimento que nós fazemos aqui. Então, ó, eles também trabalham com duas fases, né? E trabalham com a fase única também. E o interessante desse protocolo deles é que a fase escritora eles usam, ó, de 80 a 140 kVs. Então, 80 kVs aqui nós usamos para pacientes, né, pediátricos. Aqui ele não colocou se era pediátrico ou não. E a gente já usa esse tipo de protocolo pediátrico com 80 kVs. Então, cuidado aí na montagem de protocolo quando se trata de crianças, tá? Então, a rotina é uma fase, né, enxuta, uma fase com pré-contraste, tá? Com a bexiga cheia de preferência, então pede o paciente para beber bastante água antes de fazer o exame, né, para distender bem a bexiga, principalmente ali a fase do, né, para encher o estômago também, tá? Uma fase nefrográfica com delay de 100 segundos, ou de 90 a 100, né? E essa fase excretora, que aqui já no nosso caso aqui, o, o nosso melhor resultado é em torno de 10 a 15 minutos, dependendo do serviço. Mas aqui a gente, né, basicamente a gente trabalha com 10 ou 5 com 10, 7 minutos e 10 segundos, a gente quase não passa dos 10 minutos, na verdade, desculpa. Uma das dicas que eu sugiro quando, né, faltar uns 2 minutos, né, é você pedir o paciente para tossir várias vezes, né? Porque essa técnica ela faz o diafragma comprimir os rins, enchendo o ureter da porção proximal até a bexiga, até a porção distal, né? A gente tem tido bastante resultados positivos em relação ao realce do contraste, em relação à excreção do rim proximal até o rim distal, tanto direito como esquerdo. Aqui é uma marcação da fase, né, sem contraste, fase, né, nefrográfica e a fase escritora. Existem alguns locais que vão pedir para você fazer a fase arterial ali da artéria renal, então você faz só a fase superior, só a marcação do abdômen superior, a fase arterial. Então a gente faz a fase pré, faz a fase arterial se pedido, faz a fase nefrográfica de 90 a 100 segundos e uma fase escritora de 5 a 10 minutos, no caso aqui no Brasil. Lá fora a gente viu que faz de 5 a 15 minutos. O importante nessa fase é você pedir o paciente para dar várias tossidas, faltando 2 minutos, justamente para preencher todo o realce do ureter proximal até o ureter, né, distal de cada paciente. Na fase pré-contraste, se o paciente tiver, né, um cálculo próximo ali da bexiga, onde, né, ali do ósseo, onde de repente o médico possa ter, né, uma dificuldade, se esse paciente ele está com cálculo ali naquela região, se está solto na bexiga ou não, ou preso no ósseo, né, pode-se pedir para o paciente fazer um decúbito ventral, barriguinha para baixo, né, para ver se esse cálculo está preso ou solto. As reconstruções ela podem ser feitas em MIP, como eu falei antes, em MPR, principalmente no plano curvo, para a gente ver, né, todo esse trajeto do ureter na porção proximal até a porção distal em relação ao tipo de anatomia, ver todo o trato, né, todo o trajeto, o realce desse trajeto, e pode ser feito também em MPR, né, principalmente a retificação do ureter. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. 15 minutinhos de aula. Esse material vai estar disponível para vocês lá aqui no YouTube, mas pelo link, vocês têm que colocar na descrição aí, Edu.
eu quero esse material. Aqui algumas pessoas, alguns cursos que a gente participou e os locais que eu trabalho até hoje, e já passei por essas grandes redes aí, né? E hoje eu concentro mais na parte de, né, de treinamento. Então, a gente está fazendo um trabalho muito bom em relação a treinamento. Então, só seguir a gente nesses canais aí, né? Eu vou disponibilizar o meu telefone aí para vocês aí, né, de negócio, para a gente, caso precisem de algum treinamento, a gente possa conversar pelo direto comigo, tá? Grande abraço para vocês, que vocês curtam bastante aí nossos materiais, nosso canal, dê aquele cliquezinho se gostou ou não gostou, joinha, compartilhem com bastante, né, colegas de vocês aí, que cada vez mais a gente vai estar, né, disponibilizando materiais importantes para cada um de vocês. Vou ficando por aqui, agradeço de coração a todos vocês, tá? Pela colaboração, pela paciência de vocês. E tudo de bom. Até o próximo trabalho, até o próximo encontro com vocês. Espero que vocês gostem. Tudo de bom para vocês.